Olá, pessoal. Espero encontrá-los bem, né? Que estejamos todos com saúde, passando por esse momento de dificuldade, mas nós estamos aqui justamente para levar um pouco de conhecimento, um pouco de debate, né, nesse congresso grandioso, né, Pensar Contabilidade, né, que tem mais de 30 mil pessoas inscritas. Então nós temos um público bem qualificado, um público de pessoas que buscam sempre o melhor para a sua carreira. Então esse é o intuito. Nós queremos agradecer a oportunidade que nos foi dada pela BSSP, né, no nome do nosso diretor Edgar Madruga, do nosso coordenador Fernando Sampaio. Vamos falar um pouco, né, sobre essa questão da consultoria, questão do relacionamento do contador com seu cliente, né? Então nós vamos tratar aqui de um tema que não é unanimidade, é um tema até meio polêmico quando você trata, né? Porque é uma inquietude que eu tenho e uma observação feita aí nos mais de 150 grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, debates que nós temos quando nós temos a oportunidade de estar com colegas em eventos, em encontros casuais. Então nós vamos debater um pouco aqui a questão da postura, a postura do contador diante do seu cliente. Então, o nosso tema é o Tem Culpa Eu? A postura do contador perante seus clientes. Isso é, como eu disse, é uma observação de mais de 20 anos, né, acompanhando a nossa classe, acompanhando os debates, mas, mais do que tudo, é uma inquietude com a reclamação, né? A reclamação que nós temos, reclamamos de muita coisa, e eu tenho percebido que, graças a Deus, nós temos mudado bastante, muita gente mudou essa postura, né? Assumiu a responsabilidade pelos benefícios e pelos malefícios que a profissão traz, né? As responsabilidades, principalmente, elas estão sendo assumidas, né? Então, quando você fala de contabilidade consultiva, que nós estamos aí na linha da contabilidade consultiva, eu tenho que começar a ser proativo, eu tenho que começar a mudar a minha postura, né? Sair da postura de vítima e ser autor do nosso legado, né? Da nossa história. Então, na hora que eu pergunto, é justamente para você responder para você mesmo. Será que aquilo que eu reclamo em termos de profissão contábil, aquilo que eu fico questionando, choramingando em grupos, será que a responsabilidade está fora ou está dentro de mim? Será que quando eu reclamo que eu não tenho apoio de conselho, que a Receita Federal não me respeita, que o meu cliente não me respeita, que a sociedade não me respeita, será que eu não estou dando o comando da minha vida para terceiros? E esse comando tinha que estar na minha mão? Tá? Então, para isso, nós fizemos uma pesquisa a nível nacional, né, com várias pessoas, né, com diversos municípios do Brasil inteiro, diversos estados participaram dessa pesquisa, né, feita através do WhatsApp. Inclusive, tem um link aqui nos comentários que você pode até nos ajudar a ampliar o resultado dessa pesquisa. Tá? Então, é só acessar aí o link que foi postado aqui embaixo do vídeo, para nós termos um número mais significativo de pessoas participando, para nós termos um diagnóstico. De repente, a gente pode até mudar o foco da palestra num próximo evento, né? Então, como eu disse, nós vamos tratar desse assunto. Tá? Nós não somos os donos da verdade, nós sabemos que tem pessoas que vão discordar, pessoas que vão concordar, e isso é muito salutar, né? Nós queremos provocar o debate, provocar a reflexão, e cada um, dentro do seu nível de desenvolvimento, vai concordar ou discordar. Ou seja, tem pessoas que já estão no nível de excelência do ponto de vista do relacionamento com o seu cliente, né? Então não vai dar muita importância na questão. Eu sou o professor Marco Macedo, natural da cidade de Itaituba, no Pará, né? Sou contador há mais de 22 anos, formado pela Universidade Federal do Pará, né? Especialista em docência no ensino superior, professor de pós-graduação da Faculdade BSSP, né? Já ministrei
graduação em diversas faculdades do meu estado, né? Sou instrutor de cursos empresariais e parceiro do sistema CFC e SESCOM-SESCAP, né? E diretor de negócio da AGE Escola de Negócio. Então, nós vamos iniciar com questionamento, né? Aí eu faço questionamento para você e responda nos comentários. Quando você está tratando com o seu cliente, quando você está se relacionando pessoalmente com o seu cliente, você trata ele como um cliente ou você trata ele como patrão? Qual é o nível de relacionamento que você tem com ele? Tá? Cliente é aquela pessoa que vai seguir orientações do profissional. Então, se eu tenho um cliente, eu vou orientá-lo e ele vai seguir aquilo que foi orientado pelo profissional. Agora, patrão, aí o patrão é outra questão. Que aí você vai, quem acompanha os grupos das mídias sociais, voltados para a contabilidade, tem horas que você não consegue nem acompanhar a discussão, porque invariavelmente você ouve muita gente falando isso. Ah, o meu cliente falou que ele não precisa da contabilidade. Ah, contador é custo. Né? Contador só traz guia. Contador não serve para nada, é um mal necessário. Né? Não, eu só quero folha e imposto, não quero saber de contabilidade, eu não preciso de contabilidade. O meu avô trabalhou sem contabilidade, meu pai trabalhou e eu vou trabalhar. Só que o que mais me inquieta é quando você fala com o colega, e fala, meu amigo, você tem que vender contabilidade, você tem que fazer contabilidade qualquer que seja o seu cliente, qualquer que seja a forma de tributação dele, qualquer que seja a estrutura jurídica dele, a natureza jurídica dele. Porque até o MEI, ele necessita de contabilidade porque ele necessita de informações, informações que sejam úteis para que ele tome decisão de forma mais correta e que ele possa crescer com a sua atividade. Tá? Mas aí tem muito colega que fala assim, não, eu não vou nem oferecer porque o meu cliente não vai querer. Então, nós temos que mudar a primeira postura. Tá? Eu não posso tratar o meu cliente como o meu patrão, porque eu sou profissional autônomo, eu sou empresário da contabilidade. Então, deixar claro, tá? Lógico, se você for funcionário CLT, ele vai ser seu patrão. Tá? Mas aí nós estamos tratando, direcionando a nossa pesquisa para os profissionais liberais, para os empresários contábeis, pessoas que são autônomas. Tá? Então, eu tenho que tratar como cliente. E o meu cliente, quem tem que dizer como é que se faz a contabilidade, como é que faz os registros, como é que faz os controles, como é que calcula impostos, o que é correto ou não, sou eu. Eu que estudei 5 anos de graduação. Tá? Hoje você tem curso de 3 anos e meio, 4 anos, não interessa. Tá? Mas você sentou e estudou a contabilidade. Você pesquisou. Você sabe qual é o risco da sua profissão. Tá? Qual é a responsabilidade e corresponsabilidade que você tem pelos atos dos seus clientes. Tá? Então, nós temos que mudar um pouco essa postura. Eu não posso simplesmente fazer aquilo que o patrão manda. Tá? Nós temos a nossa responsabilidade solidária com tudo que nós fazemos, com tudo que nós praticamos. Tá? Então, dentro desse viés, olha só as responsabilidades que nós, enquanto contadores, temos. Nós temos responsabilidade no Código Penal. Tá? Nós somos corresponsáveis pelos atos praticados pelos nossos clientes, por aquilo que nós colocamos na contabilidade deles. Nós somos fiscalizados também pelo nosso sistema, baseado no nosso Código de Ética. Tá? Então, no Código de Ética tem uma série de penalidades quando você não cumpre efetivamente aquilo que está estabelecido legalmente. Tá? Nós temos lei de colarinho branco, nós temos lei do colarinho branco, nós temos Código de Defesa do Consumidor. Tá? Nós estamos aí no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se eu não prestar um serviço de qualidade, se eu não entregar aquilo que eu ofereço, tá? Que eu me proponho a fazer, eu posso ser denunciado pelo Código do Consumidor. Tá? Porque eu presto serviço. E nós temos a lei de lavagem de dinheiro, nós temos que informar o COAF, movimentações suspeitas dos nossos clientes, e nós temos também a lei de recuperação de empresas e falências. Tá? E uma série de outras legislações,
O Código Civil mesmo, ele afirma que todas as empresas, elas obrigatoriamente têm que ter uma contabilidade com critérios uniformes, né, para poder justificar o seu crescimento, a sua gestão, né? Então, nós temos aí diversas legislações onde nós somos arrolados, onde nós somos elencados como corresponsáveis, como coparticipantes do fato praticado pelo nosso cliente. Então, meu querido, eu não posso ter patrão. Eu, enquanto empresário da contabilidade, eu tenho que sentar com o meu cliente e falar assim, olha, a mesma responsabilidade que tu tem enquanto gestor, eu também tenho como gestor da minha empresa. Só que eu tenho que praticar aquilo que a lei me obriga. E não é facultado. A legislação, ela obriga, ela é impositiva. Eu não tenho que escolher se eu faço ou não faço contabilidade. Eu tenho que fazer. A legislação diz que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que começar a convencer o meu cliente. Eu tenho que criar argumentos para falar para ele. E, meu querido, não dá para fazer só o que você quer. Tá? Não dá para não fazer a contabilidade. Não dá para não calcular o tributo de forma competente. Tá? Não dá para deixar de informar verbas na folha de pagamento, funcionários na folha de pagamento. Nós temos que corrigir essas distorções. Tá? Então, diante dessa inquietude, aí nós fizemos uma pesquisa, né? Você vê a empresa tomadora de serviço, a quem presta serviço mais como patrão, cliente, parceiros, e nós tivemos aí uma surpresa que, graças a Deus, né, 81,6% tratam o cliente como patrão, efetivamente. Só que 81%. Aí nós temos perto de 19% dos colegas que ainda tratam aí, 9,2% como patrão. Não, meu cliente é meu patrão. Ele é que manda o que eu tenho que fazer. Ele é que decide o que pode e o que não pode fazer. Tá? Então, tudo que ele resolver, eu acato. Eu simplesmente acato. Tem outros que tratam como parceiros. Né? O cliente é meu parceiro. Tá? Tem outro que é senhora, meu amigo. Então, nós temos que ter uma postura mais de cliente. Tá? É muito complicado você misturar as coisas, né? Porque, às vezes, enfraquece até o seu argumento, né? Na hora de negociar, na hora de fazer uma repactuação dos honorários, né? A proximidade demais, né? O tratamento muito informal, às vezes atrapalha isso. Tá? Tem muitos de nós que se perdem na negociação quando a amizade é muito aflorada. Então, nós temos que começar a utilizar técnicas de venda, técnicas mais já comprovadas, para que nós não caiamos nessa armadilha da proximidade. Tá? Porque a preocupação é que, quando eu digo que é perto de 19% que não trata o cliente efetivamente como cliente, tá? Nós estamos falando do universo aí de mais de 520 mil contadores, né? 20% dá mais de 100 mil pessoas. Né? Então, nós temos que mudar um pouco essa postura. Tá? O cliente é cliente, ele não manda na contabilidade. Ele não decide o que deve e o que não deve. Até pelos próprios argumentos deles, né? Eu pago o contador para isso. Né? É um absurdo ouvir isso. Tá? Mas, então, se ele paga o contador, ele tem que seguir a regra, ele tem que seguir aquilo que está estabelecido na lei, né? Para ser cumprido. Então, pessoal, outra inquietude, além desse tratamento, né, porque eu costumo até afirmar que nas consultorias que nós fazemos aí para alguns colegas, nós temos parcerias com alguns colegas que nos convidam para fazer consultorias tributárias, trabalhistas, dentro dos seus clientes, alguns levantamentos, auditorias. E quando você chega na relação que você vai conversar com o seu colega e com o cliente do seu colega, você percebe que quando muitos de nós sentam na frente do cliente, nós viramos funcionário raso, né? Ou seja, às vezes nós temos a nossa voz é mais fraca do que a voz do funcionário, né? Se tiver um cargo inferior na empresa, aquele que seja mais irrelevante do ponto de vista do resultado, do ponto de vista da operação da empresa, né? Então, nós temos que começar a nos posicionar como os detentores do conhecimento, porque nós detemos o conhecimento da empresa mesmo,
Tá? Nós é que sabemos os números da empresa, os rumos que ela pode tomar. Tá? Então, nós temos que ser mais proativos. Então, quando nós começamos a discutir e debater em diversos eventos, em diversos grupos, o que eu percebia? É que, às vezes, se fica até horas. Né? Um dia desse teve um debate num grupo de WhatsApp que durou 27 horas sobre as prerrogativas da contabilidade. Né? A discussão começou porque alguém foi na junta comercial do Estado e viu um rapaz que trabalha lá já há mais de 20 anos, desde que eu era estudante ele já trabalhava lá, como despachante. Ele abre e fecha empresa, é só isso que ele faz. E alguém pegou e, revoltado, né, começou a criticar o conselho do porquê que o conselho permitia pessoas que eram leigas de adentrar em serviços contábeis. Lembrando, tá? Abertura e fechamento de empresa. Aí a pessoa pega e fala, não, é serviço contábil. Eu falo assim, não é serviço contábil. É serviço burocrático, é serviço de despachante. Então, nós temos que, inclusive, entender o que é a nossa prerrogativa. Não misturar muito as coisas. Tem atividades que são extremamente manuais, burocráticas, que eu, particularmente, não considero como serviço contábil. Tá? Mas, infelizmente, nós temos uma gama muito grande, pode ser esses 20% aí, né, que acham que a abertura de empresa é serviço estritamente contábil, e não é. Tá? É serviço jurídico, é serviço de despachante mesmo. Tá? Então, o que eu percebia, o que me inquietava, é que na minha hierarquia, na minha ordem hierárquica, eu sempre achava que as mazelas do profissional primeiro recorria sobre as costas do CFC. Né? Ah, é o CFC que não me ajuda, é o CFC que não colabora, o CFC que não protege a classe, que não valoriza a classe. Depois vinha a Receita Federal, que esse órgão aí só faz me prejudicar, né? Ele não me respeita, ele cria regras sem perguntar, sem analisar como é que faz. Né? Em terceiro lugar, eu achava que era o colega. Né? Nós sempre jogamos a culpa para o colega. É o meu colega que não faz direito, é o meu colega que não valoriza a classe, é o meu colega que avilta os honorários, é ele que reduz o honorário. Né? E, em quarto lugar, a culpa vinha para o cliente. É o meu cliente que não me valoriza, é o cliente que isso e aquilo. Né? Aí, em quinto lugar, a sociedade. Ou seja, às vezes você, acompanhando esses debates, né, sobre valorização, nós achamos que tem muitos colegas nossos que são vítimas da sociedade mesmo. Né? Tudo é feito pelos outros, ele não tem responsabilidade em nada quanto a isso. Tá? Aí surgem vários questionamentos, né, do porquê. Eu fui conselheiro 2 anos no CRC do Pará, e durante 2 anos eu fui cobrado quase que todos os dias do porquê que nós não fazíamos uma moção, uma petição, um abaixo-assinado para que a Receita Federal tivesse uma sala exclusiva para contador. Do porquê que nós não brigávamos para que o contador fosse exclusivo no preenchimento da declaração de imposto de renda. Né? Que o contador fosse obrigado em qualquer constituição de empresas. Então, isso são bandeiras que eu particularmente não compro. Tá? Eu não compro porque não são bandeiras que valorizam classe. Na minha visão, o que valoriza a classe é quando eu, individualmente, eu, enquanto profissional, eu demonstro competência na prestação de serviço. Tá? E eu demonstro numericamente para o meu cliente qual é o resultado que eu ofereço para ele com o meu serviço. A qualidade que eu ofereço para ele na hora que eu presto um serviço. Tá? Então, esses são alguns pontos. Eu queria até que você respondesse aí no bate-papo, né? Qual é o maior problema que você tem? Quem é o maior culpado por você não atingir seus objetivos?
tá? Por você não ter um honorário que condiz com aquilo que você acha que seja justo. Tá? Então diz aí para mim, o que que você tem? Né? As pessoas que responderam para nós, eles responderam lá, né? A quem você atribui a culpa por não conseguir cobrar, né? Nós temos aí, ó, 54,6% aos colegas. Outros contadores que cobram mais baratos. Ou seja, então, investe um pouco a minha lista, né? Eu tinha colocado o CFC como primeiro. Para minha surpresa, o CFC está lá embaixo. Tá? Então, nós temos aí 54,6% outros contadores. 21,6%, aí a pessoa assume a responsabilidade. Tá? Ou seja, apenas 21,6% fala, não, a culpa é minha. Eu é que tenho que mudar minha postura. Eu é que tenho que me impor enquanto profissional, enquanto detentor do conhecimento, tá? Amplo da ciência contábil. Tá? Em terceiro lugar, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade, né? Com aquele velho argumento que o Conselho não me protege, que o Conselho não me valoriza. Tá? Eu tenho uma visão, e não é porque eu fui conselheiro, não. Tá? Eu já tinha essa visão antes, que eu, enquanto profissional, consigo valorizar minha classe. A entidade sozinha não consegue. Né? Até porque ela vai fazer, muitos defendem, né? Que nós tenhamos uma mídia pesada em termos da classe. Aí o que adianta o Conselho fazer uma mídia em rádio, TV, jornal, dizendo que o contador é importante, dizendo que o contador é competente, dizendo que o contador consegue ajudar, e na hora do relacionamento individual entre eu e o meu cliente, a única coisa que eu entrego para ele são guias de pagamento. Como é que eu posso me valorizar se eu sou apenas darfista? Eu só entrego guia da prefeitura, guia do estado, guia do governo federal. Então nós temos que primeiro mudar a nossa postura, mudar a nossa prestação de serviço, mudar a forma de relacionamento com o nosso cliente. Tá? Eu ouço muito dos colegas, poxa, Marco, como é que eu faço para aumentar a minha carteira de cliente? Não, você tem que começar a olhar para a sua carteira de cliente e começar a perceber o que você não oferece para o seu cliente. Então comece a questionar, como é que eu consigo ganhar mais valor prestando serviço para o meu cliente? Como é que eu consigo aumentar meus honorários oferecendo produtos de qualidade diferenciados daquilo que eu já ofereço? Tá? Então, para finalizar, nós temos aí 7,2% que ainda acusa o cliente. Tá? 7,2% das pessoas que responderam ainda dizem que a culpa é do cliente. Tá? Tem uma pesquisa, eu estava conversando com o Roberto Dias Duarte, e ele estava falando, inclusive, num grupo que nós temos aí do Contador 2.0, um curso que ele ministra que é fantástico para qualquer um de nós. Ele fala, Marco, as multinacionais estão de olho no Brasil. As multinacionais estão querendo comprar as empresas brasileiras de contabilidade, porque talvez seja o único lugar do mundo em que o cliente paga honorário recorrente, independente da prestação de serviço do contador. Né? E nós sabemos que acontece muito. Você faz um contrato lá, você vai fazer contabilidade, vai fazer departamento pessoal, departamento fiscal, departamento societário, e na verdade você se limita apenas a gerar guias tributários e guias trabalhistas e a folha de pagamento para o cliente pagar. Então, independente do que você está entregando, o cliente está pagando. Né? Então, nós temos que tirar um pouco essa responsabilidade do cliente e trazê-la para nós. Porque na hora que nós trouxermos essa responsabilidade para nós, aí nós teremos êxito na nossa empreitada. Bom, outro tema que eu queria trazer para a nossa discussão aqui, inclusive um tema que tem percorrido bastante nesses últimos meses, que são alguns ataques que nós vemos na profissão contábil. Né? Eu, particularmente, eu deixei de dar vazão para essas coisas, né? Porque
realmente, na hora que você ouve alguém falar de você, ou falar da sua profissão, e você começa a rebater esta pessoa, principalmente nesse mundo virtual que nós estamos, né? O que eu tenho percebido? É que quando a novela fala um tema lá e fala mal do contador, somos nós que damos vazão a isso, que damos publicidade a isso. Nós é que divulgamos para todos os nossos grupos a nossa inquietude. Só que isso está levando para terceiros algo que para nós não deveria nem existir, né? Então, vamos tirar a audiência da novela, tá? Já que ela não respeita e não conhece, vamos simplesmente mudar de canal, estudar outra coisa, tá? Outro, esses digital influencers, você tem muita reclamação. Não, porque o fulano de tal falou na live dele que o contador não trabalha. O contador não serve. Tá? Isso aí é dentro da limitação medíocre que ele tem na nossa profissão. E para que eu vou dar vazão para isso? Por que eu vou trazer essa pessoa, essa palavra, para dentro da minha rede, para dentro do meu relacionamento? Por que eu vou mandar para o meu cliente, que geralmente ele está nos nossos grupos, né? Nosso cliente também participa dos nossos grupos. Por que eu vou mandar para ele uma visão que é totalmente distorcida? Tá? Que não tem razão de ser. Que eu discordo totalmente. Tá? Então, dentro dessa questão, né, dentro de um debate aí com uma pessoa que falou essa insanidade de que contador trabalha pouco, aí eu lembrei, né, que rodou durante muito tempo essa tabela periódica do contador, né, tem alguns itens até já superados tecnologicamente, mas é bem interessante para nós percebermos o quanto que nós oferecemos para o nosso cliente em termos de trabalhos, tá? Em termos de retrabalho, em termos de obrigação acessória. Tá? Deixar claro que eu sou totalmente contra essa questão de o contador tem que ser exclusivo de imposto de renda. Eu falo, não, eu sou contador e eu não quero brigar por obrigação acessória. Tá? Eu não quero ter a responsabilidade solidária, mais uma vez, com uma informação que pode ser que eu não saiba se é verdade. Tá? E eu vou ter que assumir essa responsabilidade. Né? Meu cliente faz tudo direito? Depende, né? Nós buscamos sempre os clientes que são corretos. Aqueles que querem fazer contabilidade, aqueles que querem ter uma consultoria para tomar de decisão, aquele que vê o contador como um parceiro estratégico, tá? Como a pessoa que vai dar a informação necessária e fundamentada para que ele tome decisão de forma correta. Tá? Então, meu querido, esse papo de profissão invisível, só se você não está fazendo o seu serviço direito. Tá? Porque na hora que eu tenho essa série de obrigatoriedades, tá? De obrigações acessórias, obrigações que impedem tirar a certidão, obrigações que impedem meu cliente de crescer, obrigações que impedem, às vezes, até dele abrir suas portas por estar inadimplente. Eu não posso ter uma profissão invisível. Tá? Isso aí, me desculpe, mas nós não somos uma profissão invisível. Nós somos uma profissão que, na verdade, ela é onipresente. Ela está em todos os lugares, está em todos os segmentos, está em todos os momentos da sociedade. Quer seja empresarial, quer seja pessoal. Então, nós temos que ter mais coragem de divulgar o nosso serviço. Tá? Nós temos que mostrar para a sociedade. Só que eu é que tenho que mostrar. Eu não tenho que esperar uma entidade mostrar para isso. Que, repito, não adianta o CFC fazer uma campanha dizendo que a contabilidade é fundamental para o desenvolvimento de todo e qualquer negócio, e eu, enquanto contador, não ofereço o serviço. E não exijo que o meu cliente tenha a contabilidade. Tá? Olha, hashtag, tá? Hashtag contador faz contabilidade. Vamos parar de nos limitarmos à obrigação acessória. Vamos parar de limitações. Vamos ampliar o nosso leque. Todo mundo reclama que ganha pouco, ganha mal. Mas para fazer guia tem que ganhar mal mesmo. Para preencher guia, qualquer um faz. Hoje nós estamos brigando aí com as máquinas, brigando com os computadores, com a contabilidade online. Tá?
Tem gente que discorda muito, eu não discordo. O custo da contabilidade online é muito pequeno para comparar com o meu custo. Então, eu tenho que fazer um serviço diferenciado. Eu tenho que oferecer proximidade com o meu cliente. Tá? Informações que podem mudar a decisão dele, que possam alavancar o resultado dele. Tá? Então, isso nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Tá? Porque, olha só, qual é o grau de responsabilidade que nós temos perante o nosso cliente? Qual é o risco que nós corremos ao trabalhar para esse cliente? Qual é a necessidade que ele tem de informação? De manter a escrituração em dia? Qual é o grau de conhecimento que eu tenho que ter para prestar o melhor serviço para o meu cliente? Aí você vai lá, blá, 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 um monte de reclamações, um monte de falácias. Não, eu tenho que ser o responsável pela virada da minha mesa. É aquele livro, né, Virando a Própria Mesa. Eu tenho que virar o jogo. Eu tenho que me posicionar diante do meu cliente realmente como alguém que pode ajudá-lo a superar essa crise. Alguém que pode ajudá-lo ao crescimento, que ele consiga atingir as suas metas, atingir seus objetivos. E nós temos esse poder, que nós temos a informação. E cada vez mais a informação é fundamental para você sobreviver. Então, dentro dessa questão da profissão invisível, aí o cara ainda fala assim, pois é, trabalhamos e ganhamos mal. Mas por que nós trabalhamos mal? Nós ganhamos mal. Tá? É justamente essa postura que eu tenho que ter perante o meu cliente. Tá? Quando eu vou trabalhar, sentar para conversar com o cliente, para discutir o honorário, aí vem outra frase do Roberto Dias Duarte, né? Ele sempre fala que nunca deixe seu cliente conhecer seu preço antes que ele conheça seu valor. Porque se ele conhecer seu preço primeiro, ele não vai valorizar. Na hora que você mostrar para ele qual é o valor do serviço que você está entregando, qual é o valor agregado que você pode estar oferecendo para ele, numa escrituração contábil, numa tomada de decisão, numa análise de balanço, tá? Aí você vai ser valorizado. Tá? Porque eu tenho que deixar claro que quando eu vou discutir honorário com o meu cliente, eu também sou um empresário, igual a ele. Eu também tenho assinaturas de revistas e jornais para me manter atualizado. Eu também pago o alvará do estabelecimento do meu escritório. Eu também tenho que pagar salários dos meus funcionários. Aí eles também têm que ganhar bem. Eu tenho que pagar a internet para poder prestar o serviço. É impensável hoje um contador sem internet, sem computador. Tá? Eu tenho que pagar encargos trabalhistas. Eu tenho que pagar energia. Cada dia mais caro sem energia. Né? E mais, a minha empresa tem que ser lucrativa. Eu tenho que gerar lucro na minha empresa. Porque se ela não gerar lucro, como é que eu posso sobreviver? Como é que eu posso desenvolver? Como é que eu posso crescer na minha profissão? Tá? E eu tenho contas. Eu tenho que mostrar para ele que tudo que ele reclama de contas a pagar, eu também tenho na minha empresa. Tá? Então, eu tenho que mudar um pouco isso. Agora, vamos lá. Diante de toda essa responsabilidade, diante de todo esse conhecimento necessário que eu tenho que ter e não vem de graça. Tá? Eu não posso perguntar para o meu cliente, você quer pagar quanto? Tá? Aí, lembra daquela velha propaganda, né, daquele grupo varejista, né? Quer pagar quanto? Não, pessoal. Eu não posso perguntar para o meu cliente quanto é que você quer pagar. Eu tenho que chegar com ele e falar assim, olha, você vai pagar isso por isso e isso. Eu ainda dou um valor agregado neste ponto para você. Tá? Então, nós temos que ter essa reflexão. Tá? De orientar o meu cliente para o valor e não para o preço. E eu tenho que demonstrar para ele o que eu reduzo do risco da atividade dele. O que eu reduzo em termos de custos, de estresses, de relacionamento que eu tenho com o cliente. Então, é muito importante isso para que nós valorizemos a nossa profissão. Um outro debate muito forte, né, que nós temos aí
na nossa profissão, né? Essa relação mercado-universidade. Um dia desse eu estava conversando com meus amigos, num grupo ainda de uma faculdade que eu trabalhava, e alguns estavam choramingando, né, reclamando do porquê que aquilo que ele aprendeu na contabilidade ele não conseguia fazer na prática, né? E eu respondi de pronto, né, que se o que eu estou fazendo para o meu cliente não é igual ao que eu aprendi na faculdade, está errado o que eu estou fazendo. Se eu, enquanto mercado, eu só estou entregando guias, fazendo obrigações acessórias, tá? Esporadicamente, debatendo com o meu cliente alguma coisa, eu estou no caminho errado. Tá? Por quê? Porque qualquer empresa, qualquer atividade, ela é obrigada a ter contabilidade. Tá? Então, eu tenho que rever meus conceitos. Né? Aquilo que eu aprendi lá na minha faculdade, na minha universidade, eu tenho que aplicar no dia a dia. Eu tenho que fazer diário, eu tenho que fazer razão. Eu tenho que apurar balancetes, de preferência diários, para que o meu cliente tenha a informação no momento que ele precise. Tá? Isso era um grande diferencial. Então tá aí, ó, hashtag contador faz contabilidade. Não tem outra coisa. Contador não preenche guia, contador faz contabilidade. Tá? Muitos colegas nossos tentam comparar, né? Tentam comparar a nossa profissão com outras profissões. Tá? Então eu vou entrar nessa vibe. Né? Que aí pergunta assim, o que o advogado faz? Ah, ele faz advocacia. O que o matemático faz? Matemática. O que o engenheiro faz? Engenharia. O que o economista faz? Economia. Por que o contador faz guia? Por que o contador calcula imposto e não faz contabilidade? Lógico, eu tenho até que fazer o cálculo, mas por que eu não faço contabilidade? Então, meu amigo, escreve aí, hashtag contador faz contabilidade. Vamos subir aí para a gente chegar logo no topo aí. Contador faz contabilidade, hashtag contador faz contabilidade. É isso que eu tenho que repetir todo dia. É isso que eu tenho que falar todo dia para o meu cliente. Que ele me contratou como contador e não como fiscal de tributos. Então, nós temos um link aí embaixo do vídeo. Né? Participe da nossa pesquisa nacional. Né? Nos ajude a ter uma informação, um diagnóstico maior. Né? Pesquisa exclusiva para empresários, contábeis e profissionais liberais, autônomos, no bit.ly/pesquisa contadores, para nós termos um diagnóstico mais robusto dessa pesquisa que nós fizemos. Então, meus queridos, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade da Faculdade BSSP de nós podermos debater. Né? Como eu disse no início, não é definitivo, não é um posicionamento fechado. Né? De repente, nós podemos ter uma pesquisa que mostre que eu estou totalmente equivocado, né? Mas o que nós percebemos nos debates que nós temos nos grupos de contabilidade é essa inquietude que nós temos. Nós temos que mudar nossa postura. Tá? Então, eu vou deixar um pensamento meu, que é uma frase que eu digo que é uma frase de força que eu tenho que lê-la todo dia, né? Para poder suportar as dores, né? Do cansaço, da fadiga. Né? Então, meus queridos, estude o difícil até torná-lo fácil. O difícil tem mais valor e poucos fazem. O fácil qualquer um faz e por qualquer preço. Tá? Então, nós temos que nos dedicar cada vez mais para solucionar o problema do nosso cliente, tá? Para ajudá-lo na solução. Tá? Só que sabendo que nós não somos decisores. Tá? A situação do cliente só muda, quando ele decide investir em informação, investir em planejamento tributário, investir em planejamento financeiro. Tá? Aí a vida dele muda. Então, gratidão mesmo, gratidão a todos que puderam acompanhar esse nosso bate-papo. Tá? Deixa aí seus comentários para nós podermos responder logo mais. Tá? Siga-nos nas nossas redes sociais, né? Lá no meu Instagram, prof.marcomacedo.
Tá? Nós temos também o Instagram da AG Escola de Negócio, né? AG Escola de Negócio. Nós temos lá no Facebook o MD Macedo 27. Nós temos no Twitter o MD Macedo, né? Nosso WhatsApp está aí à disposição. Tá? Então, eu queria deixar só esse recado para que nós possamos mudar e revolucionar a nossa vida. Tá? O grande autor e responsável pelo nosso sucesso e pelo nosso insucesso somos nós mesmos. São nossas decisões que levam ao sucesso e ao fracasso. Não tem outro remédio. Não adianta colocar a culpa no terceiro, porque a culpa do terceiro, ele resolve. A nossa, só nós resolvemos. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, sucesso. E continue assistindo. São milhares, são centenas, né? São centenas de... E continue assistindo. São dezenas de trilhas, centenas de palestras que vão lhe ajudar a mudar o seu mindset, a mudar a sua forma de agir e de atuar na contabilidade. Um abraço, sucesso e saúde. Se cuidem!